Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero pedir só um pouco de retorno aqui para o amado irmão que está aí na sonoplastia. Enquanto ele está aqui operando, vocês podem tomar os assentos de vocês. Eu quero agradecer a Deus. Dá só mais um pouquinho aqui de retorno, eu quero me ouvir bem. Eu quero externar toda a minha alegria e toda a minha gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito em nossa vida, por tudo que Deus estará fazendo. Eu quero de antemão agradecer a Deus pela vida do bispo Gilson Oliveira e de toda a sua família, de todos os membros, congregados, visitantes que estão aqui nessa noite, sendo abençoados e abençoando essa obra. Eu quero externar toda a nossa alegria e toda a nossa gratidão a Deus por estar aqui nessa igreja, nessa cidade tão pacata, e louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que está presente aqui nessa noite. Como foi dito aqui, a gente chegamos de viagem ontem pela madrugada, hoje, né? A gente viemos ali de Sergipe e Deus tem honrado a nossa vida. Bom, no término do trabalho eu falarei mais algumas coisas, porque eu gosto muito da palavra. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Juízes capítulo de número 6. Você que trouxe a Bíblia, acompanhe comigo. Juízes capítulo de número 6. Eu estava conversando com Deus, dialogando com um filho para com um pai. E Deus nos deu a graça, Deus nos deu a honra de receber essa mensagem, ao qual nós iremos transliderar para todos os irmãos que estão aqui nesse recinto e nesse ambiente. Juízes capítulo de número 6, versículo de número 11. Juízes capítulo de número 6. Versículo de número 11. Quem trouxe a Bíblia e já achou, diga amém. Amém. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, o abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Repetindo esse versículo bíblico que chama muito minha atenção, aonde Deus deu a tua graça de receber essa mensagem nesta noite. Juízes capítulo 6, versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, o abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Repita comigo: para o salvar. Está muito fraco, diga: para o salvar os midianitas. Agora sente dando glória ao nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meus amados e amigos, prediletos ouvintes da palavra de Deus, a gente sabe que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 40 homens, pessoas que tiveram a inspiração divina, a revelação de Deus, que tiveram uma direção do Espírito Santo para falar, para transliterar tudo aquilo que Deus dava para eles, e eles transliteravam para o nosso coração. É bem verdade que muitas pessoas têm dificuldade de entender o que está escrito na Bíblia, o que Deus falou há 2000 anos atrás. Pessoas que têm dificuldade de entender o que Deus falou, do que Deus quer fazer na nossa vida. A gente que viaja por esse Brasil, eu sempre encontro pessoas que dizem que não sabe para que foi chamado, que não está entendendo o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não pode ser lida. Aí é onde está o problema de muitas pessoas, que eles não meditam a Bíblia Sagrada. Ela tem que ser meditada, ela tem que ser remeditada, para você entender o que Deus
Deus quer falar e o que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia ela possui 1173 capítulos, 31.102 versículos. 40 pessoas escreveram a Bíblia. Ela foi traduzida do latim. Ela possui 3 linguagens: hebraica, aramaica e grega. Ela foi escrita em um período de 1600 anos, aonde homens inécios, homens que eram turbulentos, homens que não tiveram o Espírito, mas que eles foram direcionados pela presença santa de Deus. É bem verdade que a gente vai encontrar 66 livros diante as páginas seletivas da Bíblia Sagrada. São profetas menores, maiores, pentateucos, profetas messiânicos, aonde Deus usou, aonde Deus falou de maneira tremenda e especial. Cada profeta, cada homem diante da Bíblia, eles tiveram uma finalidade, eles tiveram uma direção, eles tiveram um embasamento diante de Deus. Quando eu começo a folhear a Bíblia Sagrada, é claro que a gente vai se deparar diante de várias histórias, milagres e relatos aonde Deus operou na vida do seu povo. A Bíblia diz no livro do Gênesis que Deus ele forma o mundo estava sem forma e vazio, e havia trevas, mas o Espírito estava pairando sobre a face das águas. Deus ele viu graça na terra. Eu não sei o que Deus viu, mas ele viu graça na terra. A Bíblia diz que Deus ele desce para a terra. O próximo culto que eu vier aqui, eu quero pregar sobre o livro do Gênesis capítulo 1. Mas antes do primeiro versículo, aonde Deus estava, aonde era que Deus estava, antes dele construir a terra, aonde era que Deus estava, antes dele construir todo esse mundo, você vai entender o que Deus fez, o que Deus falou. E Deus ele viu graça na terra. Deus ele vem até a terra montado em um querubim, mas ele não colocou seus pés na terra, porque a terra era um caos, a terra estava escura, ela era sem forma e vazia. E Deus ele disse: haja luz. E quando Deus disse haja luz, ele viu que a terra estava mal feita, ele viu que estava tudo deserto, e Deus começou a construir todos os firmamentos da terra. Deus agora começa a fazer separação entre a água e a terra, e Deus constrói tudo. Ele começa a plantar relvas. Em palavras poderosas e proféticas, Deus começou a plantar relvas. Deus começou a criar tudo do seu jeito e da sua maneira. Foi quando Deus olhou para tudo que ele criou. Deus viu a terra, Deus viu as plantas, Deus viu as flores, Deus viu tudo perfeito, mas faltava alguém para administrar o problema, o projeto que Deus executou. Deus agora começa a pensar. Ele se ajoelha na argila, ele se ajoelha no barro e crava suas mãos, e através das mãos poderosas de Deus, ele começa a mexer no barro e começa a criar um boneco, começa a criar um nome. Ele criou a cabeça, viu que era interessante, ele começou a criou os bíceps, criou os quadris, criou as pernas, ele começou a fazer toda a criação. Quando ele olha para aquele boneco, ele começa a pensar, porque Deus ele pensa, Deus ele não faz nada atravessado, Deus ele calcula antes de fazer. É por isso que ele não teve pressa em tudo que ele construiu em 6 dias. Olhe para a pessoa que está do seu lado, pegue na mão dele, dela bem forte e diga: não tenha pressa, porque o que Deus te prometeu ele vai cumprir. Não, está muito fraco. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, diga: não precisa ter pressa, o que Deus te prometeu ele vai cumprir. Deixa eu ver quem acredita aqui na palavra de Deus e nas promessas que ele te fez. Pegue na mão da pessoa, seja obediente e inteligente, e dá uma balançada bem bonita e diga: tenha paciência, e tudo que Deus te prometeu ele vai cumprir na hora certa. Deixa eu ver quem acredita nessa palavra. Então abre a boca para adorar. Deus é Deus de paciência. É por isso que um dos salmistas, no Salmos de número 40, Deus disse
para Davi: diga para o povo ter paciência, não precisa pressa, não precisa carreira, não precisa se apressar. O que eu prometi, eu vou cumprir. A Bíblia diz em Números capítulo 23, versículo de número 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é o Deus de justiça, o Deus de promessa, o Deus de cumprimento. Depois que Deus criou o boneco, Deus agora disse: eu preciso ver essa minha caricatura e esse meu monumento se movimentar. Agora, para ficar bem bonito, para você não ficar monótono, olhando para mim, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus te criou para você movimentar. Não é para ficar esperando pelo pastor, não é para ficar esperando pelo presbítero, não é para ficar esperando pelo diácono. Olha para Deus e diga: se movimenta, porque Deus ainda quer usar você na terra. É para se movimentar. Quando Deus sopra nas narizes de Adão, você sabe da história, a Bíblia diz que Adão levanta-se e começa a conversar com Deus. E Deus disse todas as diretrizes para Adão, o que ele deveria fazer, como era que ele deveria se prosseguir diante de Deus. Deus criou Adão, Deus deu vida para Adão e deu uma vida em abundância para Adão. Adão, ele não ouviu os conselhos de Deus. Adão, ele não guardou aquilo que Deus falou para ele. Isso não é o que eu quero falar, mas eu quero que você entenda que tudo que tem projeto de Deus, ele conta com uma pessoa. Deus, ele não faz nada só. Deus, ele gosta de trabalhar em conjunto. Você nunca vai fazer nada sozinho ou sozinha. Quando Deus, ele olhou para a terra, a Bíblia diz que 430 anos Israel estava escravizado, sofrendo, comendo picanha e lasanha. Olha para cá, não, eles estavam comendo cebola, estavam comendo pepino, estavam comendo alho no Egito e sofrendo nas mãos de Faraó. Não foi isso que Deus disse, não foi para isso que Deus te fez. A Bíblia diz que Deus veio para dar vida em abundância. Mas espera aí, para poder ter abundância de Deus, para poder desfrutar das abundâncias de Deus, você tem que ouvir o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se ouvir e obedecer, comerás o melhor dessa terra. O povo de Deus não ouviu. Quando Deus não tem um tempo para trazer a história de Israel, quando Deus construiu toda a fundação do mundo, quando Deus construiu o homem, deu a ele autoridade, deu esposa, deu a ele o poder de colocar nomes em animais. Adão, ele escolheu, olhou para o macaco e disse: é macaco, olhou para o gato e disse: é gato, olhou para a girafa e disse: é girafa, olhou para o hipopótamo e disse: é hipopótamo. Deus deu autoridade para Adão, mas Adão não guardou o que Deus falou. É por isso que o salmista, ele fala em Provérbios: filho meu, guarda todos os meus mandamentos e a palavra que eu vos disse. Amados, entenda uma coisa: o próprio Deus, ele criou o homem, ele viu que era lindo, maravilhoso a sua criação, mas eu encontro um Deus triste, eu encontro um Deus abatido, um Deus que olha para o mundo e diz: eu me arrependi de ter feito o homem. O homem, ele quer ser maior do que Deus. Existem algumas pessoas que querem maior, se autodenominar maior do que Deus. Deus olhou para a terra e disse: está tudo errado aí. O homem já estava construindo uma torre, querendo chegar no topo do céu. Era essa torre de Babel, e estava cada um na sua própria linguagem, cada um na sua própria separação. Aonde é que está escrito que Deus trabalha em casa dividida? Aonde é que está escrito que Deus trabalha em desorganização? Olha para o Senhor, diga: Deus me chamou, e Deus te chamou. Pega na mão dele e pega na mão dela, diz: Deus me chamou e Deus te chamou. Diga: a partir de hoje nós vamos trabalhar em conjunto. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Levante a mão, abra a boca para falar, abra a boca para glorificar o nome do Senhor. Deixa eu ver quem veio para adorar, quem veio para adorar. Você está na igreja, aonde Deus fala, Deus quer te usar. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga: aqui é proibido ficar calado. Hoje você vai ter que adorar.
condução, de administração, de fazer tudo aquilo que Deus deu. Deus, deixa eu ir para onde eu quero. Deus, ele viu a pobreza de Israel. Deus disse que Israel seria próspero. Se você conhece de Bíblia, você vai entender que Deus disse para Moisés que tiraria o povo do Egito e colocaria em uma terra pequena, imprensada. Foi assim? Deus disse: eu colocarei o meu povo em uma terra boa, espaçosa e que verdadeiramente mana leite e mel. Peraí, se Deus disse que ele colocaria o povo em uma terra boa, espaçosa e que manaria leite e mel, e porque o povo de Deus estava sofrendo, estava perecendo nas mãos do midianita, a Bíblia diz que os midianitas, eles eram da geração de Quetura. Quetura era a segunda mulher e esposa de Abraão. Abraão, depois da morte de Sara, ele casou com Quetura e teve 6 filhos, e um dos filhos ele colocou o nome de Midian, e Midian ficou inimigo de Israel. A Bíblia diz que os midianitas, ele ficava irados, invejados, quando ele via a prosperidade de Israel. Israel trabalhava e Deus dava prosperidade. Israel trabalhava e Deus dava frutificação. E Midian pegava os cameiros e os cavalos, passava por um lagar aonde tinha as uvas e os figos, e destruía, como quem dizia: eu não quero ver prosperidade, esse povo não pode crescer. Agora pegue na mão do seu irmão, que eu estou todo arrepiado. Toda a ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. O diabo não vai impedir a prosperidade no teu casamento. O diabo não vai impedir a prosperidade na tua casa. O diabo não vai impedir a prosperidade financeira na tua vida. Quem acredita nessa palavra, então abre a boca para adorar. Olha, você não diga: Deus vai te usar e te exaltar na terra. Diga para teu irmão, diga para ele, diga: Deus vai te exaltar na terra. Deixa eu ver quem acredita nessa palavra aqui. Quem acredita nessa palavra, então abra a boca para adorar. Tudo que Israel plantava, os midianitas, eles tiravam o direito de Israel, eles tiravam a alegria, eles tiravam o fervor. A Bíblia diz que no meio daquele povo tinha um homem por nome de Gideão. Gideão era filho de Joás, e Joás, ele tinha uma eira. Joás tinha uma plantação, e Gideão, ele plantava as uvas. Gideão plantava, malhava trigo no lagar, mas os midianitas vinham e acabavam com a felicidade daquele povo. Pastor, quanto tempo foi isso? 7 anos de provação, 7 anos de peleja, 7 anos de luta. O povo de Israel sofrendo. A Bíblia diz que eles ficaram pobres e miseráveis e não tinham mais sustento. A tristeza invadiu Israel, a melancolia invadiu Israel, a tristeza, a depressão invadiu Israel. Olha, quem é que quer trabalhar e alguém vir subcair? Quem é que quer plantar e alguém vir usufruir? É claro que a tristeza vem, é claro que a depressão vem. Israel ficou triste, avassalou, ficou desesperado. E 7 anos de prova, 7 anos de peleja. Um dia Gideão, ele saiu de casa com disposto, ele saiu de casa com atitude, e ele foi lá sozinho, lá no lagar, começou a olhar para aquela plantação. Ele ainda viu alguns figos e uvas, ele ainda viu algumas frutas, e as lágrimas descem dos olhos de Gideão. Ele começa a ver aquela plantação, ele começou a olhar para aquelas terras desertas, ele começou a lembrar o seu psicológico e o seu psique, começou a trazer a memória e a existência. Gideão começou a chorar, Gideão começou a ficar melancólico e pensativo. Ele estava com uma peneira de mais ou menos 1,5 metro de comprimento. Ele catou alguns figos e algumas uvas, colocou dentro daquela peneira e começou a sacudir aquelas uvas. Diz a história de Flávio José que o vento levava a palha e só descia as uvas, e Gideão, ele estava
irmã, diga varoa ou varão valoroso. Não desista da caminhada, o Senhor é contigo. Diga para ela, diga para ele, diga: não é hora de desistir. Diga: Deus é com você, balança ela. Diga: o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Bate na mão da pessoa que está do seu lado e diga: Deus é contigo, rapaz. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Diga para ele aí: o Senhor é contigo, rapaz. E Gideão, ele malhando o trigo no lagar, o anjo olha para Gideão e vê toda aquela cena. Aí Gideão começou a conversar com o anjo: vai para cá. Aí Gideão disse: tudo bem, como é que o Senhor é comigo e todo mal, toda pestilência sobrevém a Israel? Tudo que é ruim a gente planta, aí os midianitas vêm e subtraem. Aí o anjo diz: o Senhor é contigo. Amados, você dá para entender essa mensagem? Como é que a pessoa está na prova? Como é que o camarada está no deserto? Não tem amigos, não tem fotografias, não tem aplausos, não tem holofotes, e ainda Deus usa um profeta para dizer que ele é conosco. Isso é só aquele que ora. Deixa eu ver quem ora, deixa eu ver quem ora, deixa eu ver quem ora, deixa eu ver quem ora. Quem é crente de oração aqui, levante a mão para o grito de glória para explodir esse lugar. Diga para ele: o Senhor é contigo. Esse fundo aí, diga: o Senhor é contigo. Diga: o Senhor é contigo. Diga para seu irmão: diga: o Senhor é contigo. Diga: não desista, porque o Senhor é contigo. E o anjo disse isso a Gideão. E Gideão foi para casa com um ponto de interrogação. Olhe para cá, deixa o irmão para lá, olhe para cá. E Gideão foi com um ponto de interrogação para casa. Deus é comigo se todo mal sobrevém. Como é que o Senhor é comigo? Gideão foi para casa, Deus apareceu a Gideão. Deus agora não usou mais anjo, Deus não usou mais profeta, Deus não usou agora a irmãzinha Zezé do sapatinho de fogo, Deus não usou o vizinho do reteté, Deus não usou o pastor Joãozinho da esquina da igreja que cospe fogo, porque o Senhor é contigo. Ele mesmo vai falar com você, Ele mesmo vai falar com você. Olhe para teu irmão, diga: ele vai falar com você, diga: ele vai falar com você, ele vai falar com você. Bote a mão direita no ombro do teu irmão e diga: Deus vai falar. Deixa eu ver quem acredita que Deus vai aparecer para você. Deixa eu ver se aqui tem crente pentecostal. Então abra a boca para adorar. O Senhor é contigo, Gideão. Gideão começa a pensar: como é que ele é comigo dessa forma? Como é que ele é comigo desse jeito? E Deus disse: tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Aí é para deixar crente frio, doido. Porque crente frio, estou falando de pinguim, que não ora, que não jejua. Quando Deus diz: vou te levar os 4 cantos do Brasil, aí fica assim: não ora, não fala com Deus, não tem uma vida de propósito, não tem uma vida de oração. O crente que busca, que ora, é Deus falar e ele dizer: eu creio, tomo posse e vou aguardar. Deixa eu ver quem toma posse aqui nas promessas que Deus fez. Deixa eu ver quem toma posse, deixa eu ver. Então acabou. Aí Gideão disse: peraí, eu sei que o Senhor é comigo, mas eu posso fazer uma prova? Pode. Gideão era filho de Joás, morava com seu pai. Gideão pegou um velo, não foi um novelo. Tem muito pregador doido nesse Brasil pregando tudo errado. Não foi um novelo, um velo. O que era um velo? Um emaranhado de lã de carneiro. Ele fez um bolo e disse: Deus, o Senhor é comigo? Sou. Então eu posso fazer uma prova? Pode. Gideão pegou o velo, colocou na porta da casa e disse: se o Senhor é comigo, vai
e não vai cair um pinguinho na terra. O velo vai ficar ensopado. Olhe para seu irmão, diga: tu já fizeste provas diante de Deus? Para ver se é de Deus? Pergunte a ele aí: tu já fizeste prova? Eu estou cansado de receber mensagens no WhatsApp pedindo para Deus orar, porque casou errado, está namorando errado, sem pedir confirmação. Olhe para a tua irmã, diga: não dê um passo sem a direção de Deus. Abra a boca! Se Deus disse é por isso, então eu vou fazer uma prova. Eu disse: pode fazer. Quando ele entrou para dormir, que saiu no outro dia, o velo ensopado de água, Gideão amassou, olhou para o céu e Deus: eu sou contigo. Olha para o seu irmão, diga: Deus vai te dar sinais. Está fraco, diga forte. A amazonense tem força na garganta. Olha para a tua irmã, diga: Deus vai te dar sinais. Aí Gideão disse: peraí, posso fazer só mais uma prova? Só mais uma. Porque o crente que tem convicção e certeza não dá passos errados, não toma atitudes precipitadas. Posso fazer só mais uma prova? Pode. Agora eu quero ao contrário: que chova, molhe toda a terra, mas o velo fique enxuto. Deus disse: pode dormir tranquilo, porque todo aquele que eu chamo e escolho, eu dou sinais. Só erra quem quer. Levante a mão na boca, deixa eu ver quem tem olho aqui nesse lugar. Aleluia, para adorar. Gideão entrou, dormiu. Quando ele saiu, a terra toda molhada e o velo enxuto. Ele disse: não tem jeito. Deus confirmou. Aí agora eu disse: reúna todo Israel. Deixa eu ver se vocês são bons de Bíblia. Quantas tribos estava com Gideão? Rápido! Quantas tribos? A Bíblia tem 12. Tribo de Manassés, tribo de Efraim, tribo de Isacar, tribo de Zebulon. 12! Mas não era 12. Quantas tribos Gideão reuniu para dar o testemunho? Diga comigo: 4. 4 tribos. Reuniu-se com Gideão. E Gideão disse: eu tenho um testemunho para contar. Deus falou comigo que nos vai livrar das mãos dos midianitas. Vai dar-nos vitórias. Aí todo mundo: como assim? Ele apareceu para mim. Eu estou aqui porque eu tenho convicção do Deus que falou comigo. Agora vamos fazer o seguinte: Deus chamou-nos para reunir. Para onde? Vamos todo mundo ali no Rio Jordão. Fazer o quê? É entre mim e ele. Quantas pessoas foram? 32 mil. Aí Deus olhou para Gideão e disse: tem muita gente aí, viu? Aí tem gente para Dedéu. Eu não preciso de muita aglomeração para me fazer coisas grandes. Gideão, leva todo mundo para o Rio Jordão. Eu vou te dar um sinal. Qual é o sinal? Olha bem: aqueles que beber água igual um cachorro lambendo, aí você vai separar. E aqueles que pegar as mãos e levar até a sua boca, você vai separar. Tudo bem? Tudo bem. Mas antes de ir,